Toda a nossa equipe pode se assentar e pega a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero ser muito breve nessa noite. Hoje Deus vai nos dar uma aula. Fala assim: eu recebo a aula. Está preparado para essa aula de hoje, queridos? Eu quero ser muito breve, né? Muito breve, e repartir com você, com cada um de nós, uma palavra que vai ser o norte para a nossa semana. Deus me fala algo aqui hoje, eu quero lhe entregar isso aqui, tá? Tudo bem? Gênesis 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Nós queremos ler alguns textos nessa noite, tá? Gênesis 1, versículo 28. Sinta-se na sua casa, tá? Sinta-se em casa. A casa de Deus é a nossa casa também. Diz assim o livro santo: e Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai, fala assim, dominai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deixa aberto aí, Pai, mais uma vez, instrua-nos na tua verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Então leva-nos a um nível de fortalecimento pela tua palavra. Que essa noite seja marcada por respostas de Deus na nossa vida, casa e família. E que tudo que nós vamos ministrar aqui seja apenas vindo do teu Espírito nessa noite. Que a tua mão seja conosco, e você diz amém. Olhe bem, queridos, eu quero repartir com a igreja uma liberação nessa noite, tá? E nós demos um tema para essa liberação. O tema é resgatando o domínio. Fala comigo assim, ó, resgatando o domínio. Mais forte, vai, vamos ver. Resgatando o quê? O domínio, amém? Bom, a palavra Gênesis na Bíblia quer dizer criação. Criação, o livro de Gênesis, que a gente fala tanto nele, quer dizer criação. Por que Gênesis quer dizer criação? Ou dentro da teologia também quer dizer início. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o início e o fim. Início do hebraico quer dizer alfa, e fim quer dizer ômega. Então Deus é alfa e ômega, início e fim. É a mesma coisa. Por que Gênesis quer dizer criação? Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus criou está nesse primeiro livro. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele cria, eu quero resumir apenas. Deus cria os animais, os vegetais, os minerais. Tudo está aqui em Gênesis. E Deus cria o homem no último dia antes do descanso. Alguém falou assim, o homem deu tanto trabalho, porque Deus fez o homem no sexto e no sétimo já teve que descansar. Mas claro que não é isso, né, queridos? Mas Deus então cria o homem, e Ele dá para este homem uma coisa chamada domínio. Fala assim, domínio. É o que está aí, ó, Gênesis 1, 28, a parte B. Dominai sobre os peixes do mar. Fala assim, domínio. Domínio sobre os peixes do mar. Agora escuta isso. Quando a Bíblia fala de peixes do mar, não é que o homem ia pegar e ficar chamando os peixes. Não, é que o mar quer dizer profundo. Então Deus deu para o homem um conhecimento profundo. Se a gente usa, não sei, mas que Deus deu, Deus deu. Agora escute bem, a Bíblia vai dizer que Deus também deu domínio sobre as aves dos céus. Fala assim, aves dos céus. Olhe para cá. Quando nós lemos um texto como esse, bom, domínio sobre os peixes, eu entendo que é um domínio sobre as coisas profundas.
Domínio sobre as aves do céu. Você sabe o que significa aves do céu? Pega a sua Bíblia em Mateus 13, corre lá, porque essa abertura vai ser muito forte para nós. Mateus 13, pega a sua Bíblia, ou liga ela aí. Mateus 13, nós vamos ler uma parábola chamada parábola do semeador. Mateus 13, verso 4. Olha o que a Bíblia diz. Encontraram? Mateus 13, 4, está ali no projetor também. Diz assim a Bíblia. Jesus, no verso primeiro, eu não vou ler o primeiro, vou ler alguns só. Ele está falando sobre uma parábola. O que é uma parábola? Parábola era uma história, histortelli, era uma história que Jesus contava com fundo espiritual, para que todos entendessem. Então ele falava demais em parábola. O verso 4 diz assim, ó: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves ao quê? A comeram. Lembra que Deus deu para o homem domínio sobre as aves? Tudo bem até aqui? Então o que são aves na Bíblia? Jesus fala assim, ó, verso 4: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Então essa ave não é ave comum, porque o texto diz que um semeador saiu a semear. Quem que é o semeador? Quando a gente vai ler a parábola, Deus. O que é a semente? A palavra. Mas a Bíblia diz que as aves querem comer a palavra. Então ave não é algo normal, porque a ave não come palavra. Ei, fala assim, ave não come palavra. Mas a Bíblia diz que quando ele lança a palavra, as aves querem comer. Então as aves na Bíblia quer dizer, nesse texto em Gênesis, quer dizer os demônios. Agora olha o que Jesus revelou ainda em Mateus 13. Só para a gente não forçar o texto e alguém dizer, mas Jesus não falou isso. Jesus falou isso sim. Vamos lá, versículo 19, está aí? Atentar então, ou seja, fique ligado na parábola, que eu vou te explicar o que é. 19, e eu termino. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreende, olha as aves aí, quem são? Lê comigo. Vem o maligno e faz o que com elas? E arrebata, toma essa palavra, as que lhe foi semeada no coração. Ou seja, essa noite é que a gente está debaixo de uma unção, mas tudo que o inimigo quer é engolir a semente que está saindo desse altar, para que você não receba. Todas as vezes que uma semente é lançada, a gente precisa cuidar, porque às vezes o inimigo toma, e você vem no culto e vai embora igual chegou. Aí a Bíblia diz que Deus deu domínio para o homem sobre as aves. Quando ele está dizendo aves, ele explica, ó, a todos os que ouvem a palavra do reino. Gênesis, olha lá, e Deus abençoou e diz: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, as coisas profundas, sobre as aves do céu, os demônios e todos os animais que rastejam sobre a terra, as coisas sobre a terra. Fala assim, domínio sobre todas as coisas. Bem forte, Deus me deu o quê? Sobre todas as coisas. Deus te deu o quê? Deus te deu domínio sobre todas as coisas. Diga aleluia. Nós entendemos pela palavra de Deus que Deus então cria todas as coisas. No sexto dia cria o homem e entrega algo para ele. Tudo prontinho na mão do homem. Agora eis a pergunta: se Deus criou o homem para ter domínio sobre todas as coisas, e quando a Bíblia fala todas as coisas, não sei se você já estudou sobre todas as coisas. Quando a Bíblia diz todas as coisas, é sobre todas as circunstâncias adversas. Por exemplo, o domínio sobre a doença, o domínio sobre as batalhas, o domínio sobre as calúnias, o domínio sobre a tristeza, o domínio sobre os vícios,
O vício não pode dominar alguém que tem o domínio sobre ele. Sobre as dores, sobre os demônios, sobre as crises. Sabe essa crise que você está enfrentando? Deus já te deu domínio sobre elas. Deus já te deu domínio sobre elas. Ou seja, sobre todas as situações. Agora deixa eu te falar algo aqui. Se Deus criou o homem para domínio, e a Bíblia vai dizer, no Salmo 8, coloque aí para nós os Salmos 8. Salmos 8, olha que coisa incrível, essa aula de hoje. Hoje é uma aula, amém? Hoje não é culto, hoje é uma aula, que a gente pode chamar de culto. Salmos 8, encontraram? Vamos lá. Salmos de número 8 diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o quê? O teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e criança de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. 3, quando contemplo teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse. 4, apenas eu termino no 4. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite? 5, fizeste no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Olhe para cá, sabe o que Davi está falando? Davi está falando assim, quando Deus criou o homem, Deus fez tanta coisa pelo homem. Lembra que lá atrás em Gênesis ele deu domínio? Sobre os peixes, que é coisa profunda, sobre as aves, que é os demônios, e sobre os animais da terra, que é todas as circunstâncias. Deus deu para o homem fazer isso. Agora, para que não houvesse dúvida, o salmista diz assim, quando Deus criou o homem, Deus fez o homem, verso 4, olha lá, 5, ali, 5, fizeste no entanto por um pouco menor do que Deus. O homem é um pouquinho menor que Deus, é quase um deusinho. Fala para alguém, isso é quase um deusinho, né? Olha só, isso se tratando de domínio. Fizesse o homem no entanto, o quê? Por um pouco, pouquinha coisa, menor do que quem? Do que Deus. E o que mais que ele fez com esse homem? Porque isso Davi está remetendo lá atrás na criação. Deus fez o homem um pouco menor do que Deus, encheu esse homem de domínio e falou, agora tu vai dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, meu jovem. É tudo tua, sai que é tua. Deus fez isso. Pergunta. Eis a pergunta. Se Deus criou o homem para governar, e para ele reinar sobre as circunstâncias, e a gente olha hoje, que isso não está acontecendo, tem que ser feita uma pergunta: aonde nós caímos? Aonde o homem caiu? Se Deus deu para ele o domínio sobre as coisas. Sabe, queridos, eu quero ser rápido aqui. Em Gênesis 2,15, só ali, e eu creio que vai ser a base da nossa mensagem. Gênesis 2,15 diz assim, Gênesis 2, versículo 15. Está escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: da árvore do jardim comerás livremente, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Olha só, o que Deus fez? Depois que Deus fez o homem, criou todas as coisas, deu domínio para ele, Deus falou assim: deixa eu só te dar uma dica, só uma dica pequenininha. Você está vendo, aqui tem o jardim. Nesse jardim tem duas árvores especiais. Uma, você pode ficar tranquilo e participar dela. A outra, que é chamada árvore do bem e do mal, você
não toque nela. Tudo bem? Ele disse, tudo certo. Tudo bem. Agora, olha o que acontece em Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sutil, ou mais sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está lá no meio do Éden, disse Deus, dela não comerás, porque o dia que delas comer, certamente o quê? Morrerás. 4, então a serpente diz a mulher: é certo que não morre? Deixa eu falar para você, olhe para cá. Queridos, Deus então pega o homem, prepara o homem, forma o homem, dá 3 domínios para ele: peixes do mar, profundeza, animais da terra, circunstâncias da terra, as aves do céu e os demônios. Deus dá todo esse poder para o homem e diz assim: a partir de agora tu vai reinar. Só vou te dar uma dica: não mexa com esta área, que há coisas que é o limite de Deus, não toque. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A Bíblia diz que a serpente, vamos ver o que é a serpente. Pega a Bíblia, olha ali, Apocalipse 12, 9. Vamos lá? Anote isso. É uma aula forte, mas ela é libertadora. Amém? Vamos lá, Apocalipse 12, 9. Pegue a Bíblia, querido, vai lá, mergulhe na sua Bíblia aí, ou anote, marque. Vamos ler. O texto bíblico diz que a serpente chegou lá no Éden. Vamos ver o que é a serpente. Apocalipse 12, versículo 9. Fala assim, ó, olha lá. E foi expulso. O que foi expulso? O grande dragão, a antiga, lá do Éden. Lembra que lá no Éden ele expulsou a serpente? Mas quem era a serpente? Ali ela, ó. O que está acontecendo aí? Vamos ler. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olhe para cá. Aquela falsa serpente que chega ali para Eva e diz: ei, ó, deixa eu te perguntar, Deus falou para você não comer? Ah, você deve estar brincando. Deus não falou nada, pode comer, filha, fica tranquila. Isso é conversa de Deus. Você vai ver que se você comer, você vai ficar mais magra. Se falar que vai emagrecer, a pessoa come. Por isso que ela comeu. Mas não foi isso não, tá, queridos? Veja bem, come. E ela vai, induzida pela serpente, que na verdade era quem? O inimigo das nossas almas, atribulando desde o Éden. Veja bem, e ele diz o que? Olha aí Gênesis 2,17, rapidamente. Gênesis 2,17, está escrito assim, ó. Olha lá, Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus deu uma ordem, diz assim, ó, dessa aqui você não come, porque se você comer, você morre. Aí vem o inimigo e diz: não, pode comer, não há problema nenhum. Aqui tem algo, querido, deixa eu falar para você. Todas as vezes que Deus promete uma certeza, o inimigo apresenta uma dúvida. Grava isso. Todas as vezes que você ouve uma palavra aqui na igreja, no altar, dizendo assim: faz isso que dá certo. A hora que você sai na esquina, o inimigo diz: ah, você está na igreja, você vai ficar maluco naquela igreja. Por quê? Porque esse é o papel do inimigo. Esse é o papel do inimigo. E foi ali que o homem que foi criado para dominar, ele perde o domínio. Quando que o homem perdeu o domínio? Lembra da pergunta? Quando foi que nós caímos? Quando o homem deixou de obedecer a direção dada por Deus. Fala assim: quando eu desobedeço, eu fico sujeito. Aleluia. Agora escute isso.
Anote essa frase: todas as vezes que Deus promete uma certeza, o inimigo apresenta uma dúvida. Lembra? Deus falou assim: não come. O inimigo falou assim: não, vai comer. Agora, olha que coisa incrível. Em Mateus 3:17. Mateus 3:17. A gente vem para a igreja, escuta bem. Hoje à noite você vai receber muitas certezas. Fala assim, amém. Só que a hora que a gente sair daqui, cuidado para o inimigo não semear dúvida no seu espírito. Que esse é o papel do inimigo. Deus falou assim: não come. O inimigo diz assim: come. Não faz. Ele diz: pode fazer, não vai dar nada. É uma guerra entre a carne e o espírito, como Paulo fala em Gálatas 5:17. Amém? Vamos lá, Mateus 3:17. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 3, o quê? 17. Vamos lá. Mateus 3:17. A palavra de Deus diz assim, ó: e eis que uma voz do céu que dizia: este é o quê? Fala assim, ó, este é o quê? Meu filho amado, todo mundo sabe que aqui fala do batismo de Jesus. Quando Jesus sai das águas do batismo, uma voz do céu diz o quê? Esse é meu filho amado. Pode ver que o texto não diz assim, ó, esse será meu filho, um dia ele vai ser meu filho, um dia pode ser que seja. Não, o texto diz assim, ó, ele é meu filho amado. Certeza, fala assim, certeza. Esse é meu filho amado. Amém? Agora olha o que diz Mateus 4, aí ainda, está pertinho de você, Mateus 4:3, diz assim, ó: então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus. Pô, dúvida de novo. Enquanto Deus fala uma certeza, Deus falou assim, ó: este é meu filho amado. Dali 2 minutos o inimigo falou assim: se é filho de Deus, você acha que você é filho de Deus? Ele achando. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus falou assim, você é meu filho amado, o inimigo vem e falou assim, mas se você é o filho de Deus, então se movimenta. Ou seja, de novo o inimigo querendo trazer uma dúvida. Querido, esses são dias onde no altar você vai receber muita certeza. A Bíblia vai te trazer muita certeza. Cuidado para lá fora tu não receber dúvida. Você recebe certeza aqui dentro e dúvida lá fora. Esse é o problema. Mantenha-se firme. Esse é um plano de retomada, meu irmão. Eu estou com algumas coisas interessantes, fortes para te entregar, mas eu não posso entregar antes de fazer um fundamento com a igreja. Antes de você estar com o alicerce pronto. Qual que é mais difícil? Levantar a parede ou fazer alicerce? Claro que é fazer o radier, o alicerce. É muito mais difícil, porque depois dele pronto, levantar as paredes, vai voar. Fala para alguém assim, eu vou voar, não sei você, mas eu vou voar no Senhor. Mas eu tenho que estar com o alicerce firme, meu irmão. Um alicerce firmado. Amém? Agora, veja bem. Se agora o homem entrega todo esse domínio para o inimigo, e todo esse governo que Deus deu, então agora nós temos um Deus soberano, Ele continua sendo soberano. E nós temos um homem que foi o primeiro homem da raça humana, e a Bíblia vai dizer que com ele todos pecaram. Com ele todos entraram na mesma linha. Porque se na obediência dele ele tivesse mantido todos aqui, estariam bem. Mas todos foram surpreendidos. Todos nós entramos dentro da mesma linha. Agora escute isso. Deus, entendendo que o homem não podia ter esse domínio de volta por ele próprio, Deus então fez uma providência, que está em Romanos 5, eu termino para orar pela igreja. Pega a sua Bíblia, é o último texto que nós vamos ler. Se prepare nessa noite, tá? Vamos lá? Eu vou ler Isaías 11 antes de ler Romanos, tá? Isaías capítulo 11,
Vamos lá rapidamente. Isaías capítulo 11, verso 1. Versículo 1 de Isaías 11 está escrito assim, ó: do tronco de Jessé sairá um rebento, uma raiz, e das suas raízes o quê? Um renovo. 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito do quê? Do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento do Senhor e de temor. O 3, deleitar-te-á no temor do Senhor, não julgará sozinho à vista dos seus olhos, me repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos. Verso 6, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro junto com o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e uma criança os guiará, ou um pequeno guiará. A vaca e a ursa postarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará com a toca da áspide, e o já desmamado colocará a mão na cova do basílico. 9, não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recolherão as nações da raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória que será a morada. Olhe para cá. Lógico que isso aqui é um texto teológico, amado. Se nós fôssemos ler isso aqui, nós íamos longe, mas esse texto aqui é a primeira vez que Deus promete alguém para resgatar o que o homem perdeu. Lembra, Deus deu domínio para o homem, ele entrega na mão de quem? Do inimigo, e agora o homem está sem domínio. Agora toda a raça humana estava sem domínio. Aí Deus, vendo que o homem não poderia recuperá-lo por ele próprio, mesmo ele sendo um pouco menor do que Deus, Deus disse: eu vou levantar um rebento, eu vou levantar alguém da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, e essa pessoa, ela vai dominar. Por isso que o texto diz assim: uma criança puxará o novilho. Está falando de poder, de autonomia, está falando de Jesus, está falando de autoridade. Aqui, a primeira vez que a Bíblia vai dizer que Deus levantaria alguém para recuperar o perdido que o homem entregou na mão do inimigo. Então nós podemos dizer que Jesus é o nosso resgatador. Fala assim: Jesus é o meu resgatador. Agora eu termino em Romanos 5 e nós vamos orar. Pega a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, para que a gente possa orar. Romanos 5:12, eu vou ler 2 versículos e nós vamos orar. Diz assim o verso 12, depois vou ler o 19. Versículo 12 diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado. Qual foi o homem que entrou o pecado? Fala assim: Adão. Por qual homem entrou o pecado? Adão, ponto e vírgula. O que o texto diz? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Lembra quando Deus falou assim: não toca no que é para tocar, porque quem comer morre? Adão morreu, sim ou não? Morreu, porque a morte não foi apenas física, mas a morte espiritual. Ele morreu ali espiritualmente, ele foi separado. E o texto diz assim, ó: e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, quando Adão, ele pecou, todos os homens pecaram. Então agora está entregue a autonomia que o homem tinha, está na mão da serpente, na mão do inimigo. Aí sabe o que Deus faz? Verso 19, para a gente orar, e nós vamos liberar você. Diz assim, ó: porque pela ofensa ou pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sabe o que aconteceu? Deus vendo que eu e você, que fomos criados um pouco menor do que Deus, que tínhamos na essência, no DNA, a autonomia de Deus, agora nós entregamos para o diabo, e o diabo está reinando nas famílias, ele está reinando em muitas casas hoje, até que a pessoa entenda isso. Deus vem e diz: olha, eu dei o poder para Adão, e em Adão
todos os homens, eu dei poder para a mulher, e sobre ela todas as outras mulheres. Agora elas vão me entregar na mão do inimigo. E Deus, vendo que o inimigo ia acabar com a raça humana, Deus providencia Jesus Cristo. E o texto diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que é Adão, assim também por causa de um só homem, a saber, Jesus Cristo, entrou a libertação sobre a igreja. Amado, todo domínio pode ser resgatado novamente. Tudo aquilo que Deus te deu para você fazer, hoje você pode, em Deus, preparado por Deus, caminhando na presença de Deus, ser boca profética do Senhor e dizer: o inimigo não vai fazer bagunça na minha casa. Fala para alguém assim: o inimigo não vai fazer bagunça na minha casa. Ele não vai. Ele não vai. Quem sabe na sua casa o inimigo está deitando e rolando, usando seus filhos, usando crianças, usando adultos, usando todo mundo. Por quê? Porque lá atrás o homem entregou o governo que Deus deu. O homem entrega na mão do inimigo. E o inimigo perdoa alguém? Não perdoa. O inimigo é legalista. Ele age na legalidade. Se ele tiver legalidade, ele age. Então essa noite é noite de você resgatar o domínio. Fala: essa noite é noite de resgatar o domínio. Diga assim: Deus me deu domínio, mas eu me descuidei. O inimigo pegou, e agora eu vou tomar dele novamente. Essa é a noite de resgate de domínio. Fala assim: essa é a noite de resgate de domínio. Segredo para essa semana. Olha, fala assim: eu tenho um segredo. Muito obrigado. Para esta semana. O segredo é: eu vou crer nas certezas de Deus. Não duvide, tá, queridos? Não duvide. Lembra quando a voz declarou sobre Jesus o que? Esse é meu filho amado. O que o diabo fez? No capítulo seguinte, capítulo 4, o inimigo disse: você é filho de Deus? Ué, Deus já tinha falado: esse é meu filho. E mesmo Deus falando: é meu filho, o inimigo chegou e botou dúvida: será que você é filho de Deus mesmo? Será? Eu não acredito. Olha a tua vida como é que está. É como se ele falasse assim: olha como você está bagunçado e dizendo que é de Deus. E aí a pessoa fala: é verdade, minha vida está muito bagunçada. Não, alguém pode estar passando um momento difícil. Isso é normal para mim e para você, para todo mundo aqui. Ninguém aqui está livre. E quando o inimigo diz assim: mas a tua vida é bagunçada, você vai dizer assim: a minha vida é uma fase, e para mim ainda tem jeito. Mas para o inimigo, a Bíblia diz assim: eis que o príncipe deste mundo já está julgado. Não tem como, ele já está julgado. E para qualquer um aqui, por mais batalha que você estiver passando, ou esteja passando, ou já passou, ou virá passar, pode ter certeza, o Senhor tem uma saída. Ele tem uma saída. Fala assim: o Senhor tem uma saída para a minha vida. Mais forte: o Senhor tem uma saída para a minha vida. Diga: essa noite é noite de resgate de poder. Essa noite é noite de resgate de domínio. Diga: Deus me deu domínio. Eu não posso permitir que o inimigo reine na minha geração. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você nessa noite. Hoje é noite de resgate de domínio, amém? Gênesis 1:28, pode deixar ali. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 1:28, que está escrito ali. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse o quê? Sedes fecundo. O que mais? Aleluia. E dominai. Fala assim: domínio. Dominai. Pergunta: será que a gente realmente tem recebido essa promessa? Será que nós temos dominado sobre as aves? Lembra? Eu quero trabalhar bastante essa parte, as aves do céu.
Quais são as aves do céu? O inimigo. Qual que é o papel do inimigo? Pôr dúvida aonde Deus deu certeza. Não aceite. Resgate o domínio hoje. Como que eu resgato o domínio, bispo? Como é que eu resgato esse domínio? Primeiro, reconhecendo. Vamos orar? Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, nessa noite eu reconheço que em algum momento da minha caminhada eu me enfraqueci. Só que essa noite é noite de resgate. Essa noite eu tomo autoridade no nome de Jesus. Em primeiro lugar, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha geração. A partir dessa noite, eu não vou permitir que dúvidas a respeito de Deus e do seu reino impere sobre mim. O Senhor é que me preparou nessa noite. Diga: Senhor, hoje resgate o domínio que um dia o Senhor me entregou, que eu não possa deixar o inimigo reinar na minha vida, reinar na minha casa, em tudo que eu tenho, em tudo que eu sou. Diga: Espírito Santo, é a tua palavra. O Senhor não se enganou quando o Senhor me fez. O Senhor não se enganou quando o Senhor liberou alvos, sonhos para a minha vida. E nessa noite eu quero voltar à essência. Essa noite eu quero recuperar tudo que foi perdido. Escute isso. Eu termino Filipenses 2:8. Vamos ler por ali para a gente ganhar tempo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Fala assim, ó. Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Obediente até a morte. E o quê? E morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, olha lá, o de novo resgate lá atrás, lembra? Olha lá, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu. Lembra as aves do céu? Todo joelho no céu, os animais da terra e o mar, as coisas estão embaixo da terra. Então tudo que o homem perdeu, Jesus foi e resgatou. Tudo que um dia Deus nos deu e a gente perdeu, Deus em Jesus, Ele resgatou. E Ele está aqui para lhes entregar nas suas mãos nessa noite. Então Deus exaltou Jesus, a ponto dele foi lá e pegou as três áreas que eu perdi. Ele pegou para me entregar agora novamente. Abre as suas mãos. Vamos ler juntos do 8 até o 10. Você vai ler comigo lá em cima. Vai lá, bem forte. Vence a máscara. 1, 2, 3. E a si mesmo se humilhou. Isso. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga forte: Senhor Jesus, obrigado pelo resgate de tudo que eu perdi. Diga: tudo que eu perdi e que eu entreguei através de Adão no Senhor, eu recupero. Essa noite é noite de entender que o Senhor recupera na minha vida, resgata na minha vida todo o domínio que um dia eu perdi. Diga: Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu renovo
a minha aliança com o Senhor. Diga: eu quero, Senhor, te obedecer em todas as coisas. Diga: espírito de dúvidas seja repreendido na minha vida. Diga: eu tenho em Deus o domínio sobre as doenças, sobre as batalhas, sobre as calúnias, sobre o inimigo, sobre as crises, sobre a tristeza, sobre os vícios, sobre as dores. Diga: o Senhor me deu domínio sobre todas as coisas. O Senhor me deu domínio sobre todas as coisas. Se eu obedecer e a partir dessa noite compreender que eu tenho domínio em Deus, o inimigo vai ter que correr, ele vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus. Diga: Senhor, toca agora, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Hoje é noite de resgate, de domínio, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Abre suas mãos. Amém. Então, se você puder fechar seus olhos, tá? Se não, fica tranquilo. Só vou recapitular. Deus te fez com domínio. Aí em Adão, a gente perdeu o domínio. Aí Deus vem, vendo que o homem não conseguia por ele, prepara Jesus. E Jesus resgata o domínio de novo. Agora todo homem nele pode usar a autoridade que há nesse nome. Nós podemos usar a autoridade que há nesse nome. E muitas vezes a gente pensa assim: mas o inimigo é mais poderoso que eu. Não é. Mas o inimigo está aproveitando a minha fraqueza na minha casa. Não é, porque você não entendeu o resgate. Agora, a partir de hoje, você vai entender: puxa, eu tenho domínio em Deus sobre todas as coisas. E quando acontecer algo, você vai orar e vai dizer: eu sei que é o inimigo tentando me pressionar. Eu sei que é o inimigo tentando me pressionar. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite nós te glorificamos pela compreensão. O Senhor nos deu poder, autonomia, autoridade. Hoje nós fizemos uma base para o novo ciclo. Nós temos tantas coisas a fazer, mas era necessário que essa base fosse feita, que nós entendamos o princípio, e que a partir daqui nós possamos usar a autoridade que há no nome de Jesus. O inimigo não vai ceifar você, sua casa, sua geração. Ele não vai destruir o que Deus projetou. Não vai. E que a bênção do Senhor, do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, esteja sobre esta noiva, esta igreja, todos que aqui estão, todos que estão em casa. Eu quero declarar: resgata o domínio, Senhor. Coisas que você deu por perdido, coisas que você falou: não vou mais lutar não, eu vou deixar, não vale a pena. Eu quero dizer para você: resgata isso hoje. Resgata a sua herança nessa noite. Resgata a sua vida nessa noite. Quem sabe o inimigo deitou e rolou sobre sua vida, e você ficou esperando as coisas mudar naturalmente. A Bíblia diz: eis que eu vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda obra do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará mal. Quem sabe coisas que você deixou passar: mas é assim mesmo, todo mundo perdeu, todo mundo está vivendo esse mesmo período. Não, eu quero dizer nessa noite: sobre a igreja há esperança, meu. Sobre a noiva do Cordeiro há promessas de dias extraordinários, de dias vitoriosos, de você ver tua casa toda servindo ao Senhor, de você ver uma porta sendo aberta, de você ver pessoas sendo salvas, porque você é um instrumento na mão dele, na mão do Senhor. Hoje à noite do resgate, hoje à noite você
não permitir, não perder mais nada. Chega de perda, meu irmão. Chega de perda. Muita gente aqui chega de perda. Comece a obedecer. Comece a dizer: Espírito de Deus, é só obedecer. Chega, eu quero dar um basta nesse ciclo. Eu quero dar um basta nesse ciclo. Eu preciso receber o novo do Senhor. Abre bem suas mãos, Pai, que repousa sobre essas mãos. Um entendimento, uma renovação pelo vosso entendimento, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Diga assim: eu recebo essa palavra. Amém?